Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção e comentários das atividades da semana 1 do PET número 5. Vejamos o que traz a primeira atividade. Olá, galera! Chegou mais uma etapa de estudo. Vamos juntos! Sabemos que a leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, para a nossa formação social e também para o lazer. Nesse pacote, os mais variados aspectos, que vão desde a linguagem, passando pela sensibilidade, pela emoção, até a criticidade e o exercício da reflexão, que são fundamentais para as diversas aprendizagens. Através das diversas leituras que realizamos, nos apropriamos de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares. Descobrimos um novo mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente sairmos do lugar. Veja esta frase do autor J. Addison. A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Então aqui o autor faz uma comparação para mostrar a importância da leitura, que ela é tão importante para a nossa aprendizagem, para o nosso intelecto, quanto o exercício é para o corpo, para deixar o corpo saudável. Importante salientar que ler deve ser um processo contínuo, pois envolve uma compreensão que não se extingue na decodificação da palavra escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Para Orlandi, a produção do sentido está no modo como a leitura se relaciona entre o dito e o compreendido. O ato de ler implica, segundo Freire, na percepção crítica, na interpretação, na reescrita e na reelaboração do que lemos. Aí vem a atividade número 1, que vai falar sobre Cora Coralina. Leia esta frase de Cora Coralina e reflita sobre ela. Depois produza você também uma frase sobre a importância do conhecimento, da leitura ou da escola para você. Lembre-se do que afirmou J. Addison e capriche. Então aqui para nos motivar nesta atividade, que é a produção de uma frase, além dos teóricos, que foram citados aqui anteriormente, como Freire, Orlandi e J. Addison, ainda veio a Cora Coralina, que fala o seguinte: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então foi pedido para você se inspirar tanto nos teóricos quanto nas frases dos dois autores para produzir a sua frase. Então aqui nós temos um caso de resposta pessoal. Mas para ajudá-lo a se motivar mais, a se inspirar, eu trouxe mais algumas. A primeira de Leonardo da Vinci, que vai falar o seguinte: o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena suavidade para o amanhã. A segunda de Albert Einstein. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. E a última de Fernando Pessoa. Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Então vamos para a próxima atividade. O ensino de literatura está integrado à área de leitura e dos estudos dos gêneros discursivos. Por isso, dialoga com resenha, sinopses, sínteses, reportagens, ensaios, entre outros que falam sobre a literatura e que são imprescindíveis para você. Essa jovem leitora ou leitora do ensino médio
compreender alguns aspectos que são teóricos em relação à forma de o autor dizer as coisas do jeito que diz, pois somente ele sabe o efeito de sentido que deseja provocar nos seus leitores. Por exemplo, Machado de Assis escreveu assim o início de seu livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aqui nos é apresentado um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é o que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Então aqui o autor faz uma comparação entre o livro que ele escreve e o livro escrito por Moisés, que é o Pentateuco. A atividade fala o seguinte: após a leitura do trecho acima do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, responda às questões. Qual das justificativas apresentadas pelo autor lhe pareceu mais interessante? Então, é uma resposta pessoal. Então, você pode escolher a primeira justificativa ou a segunda justificativa. Eu coloquei que a mais interessante é a primeira. Nela, ele fala que não é um defunto autor, mas um autor defunto. Nessa expressão, o autor possivelmente quer dizer que sua preocupação não é com o legado das obras deixadas, que é o defunto autor, mas com a recepção que o público dará aos seus escritos. Por isso, se nomeia um autor defunto. Qual o motivo de Moisés fazer parte desse início da escrita do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis? O autor cita Moisés para comparar a Brás Cubas. Enquanto aquele, que é Moisés, narra toda a sua vida até sua morte, este, o Brás Cubas, narra sua história de maneira diferente, começando por sua morte. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados, levando em conta o contexto no qual se encontra. Então, também é uma resposta que você deverá consultar o dicionário para fazer isso. Aqui eu coloquei como resposta a palavra hesitei, que significa demonstrar dúvida, vulgar, que é popular, onde o autor fala que não quer criar a sua história de forma vulgar, ou seja, popular, começando pelo início. Corriqueiro é o mesmo que vulgar. Campa, que é citada lá no texto, laje ou pedra que cobre o túmulo, já que ele fala de um autor defunto, um defunto autor, então ele usa a palavra campa. Introito, que é o começo, e cabo, fim. E, finalmente, nós temos o para saber mais, sujeitos dessa literatura. Joseph Edson, que foi citado aqui na atividade. Então, aqui é a biografia dele. Então, é interessante fazer a leitura para saber quem foi essa importante pessoa na literatura. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!